Olá, amados, sejam muito bem-vindos a mais um programa, mais um podcast, Ative Seu DNA e Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma, seu corpo. Aqui também nós começamos um programa do Ative Seu DNA, que é um programa que vai falar muito para te ajudar a ter saúde espiritual, emocional, mental e física. É um programa de 1 ano. Se você quiser saber mais sobre o programa para transformar a sua saúde em 1 ano, você vai ver um link aqui também na descrição desse vídeo. E nós estamos na nossa série Identidade. E o episódio dessa série é Restauração da sua identidade. Esse episódio é incrível, episódio para começar o seu 2024 de uma forma sobrenatural. E nós vamos começar falando sobre 2 reis que foram realmente incríveis na história de Israel, que Saul e Davi. Saul e Davi foram ungidos reis de Israel e tiveram destinos completamente diferentes. E eu já vou começar a perguntar aqui sobre os dois. Olhemos para a vida desses 2 homens, Saul e Davi, que foram ungidos reis para serem reis de Israel, mas que tomaram rumos completamente diferentes. E um deles acabou perdendo realmente a sua identidade, foi no caso de Saul. E eu queria te perguntar, por que você acha que realmente isso aconteceu com Saul? Muito bem, vamos ver Saul na sua história. O povo de Israel era uma teocracia. Deus era o rei. Mas, de repente, o povo começou a olhar para os povos vizinhos e cada um tinha seu rei. Samuel é considerado o último dos juízes. É, na realidade, um verdadeiro profeta. Mas os seus filhos não seguiram o seu caminho. E o povo disse: tu estás velho. Unge-nos um rei como todas as nações. E Samuel ficou triste e foi conversar com Deus. Mas nós somos uma teocracia, Deus é o nosso rei. Aí Deus disse para Samuel: eles não rejeitaram a ti, rejeitaram a mim. Mas unge um rei. Unge um rei. E Deus dá as diretrizes, quais são as responsabilidades de um rei. Deus, sim, tinha um propósito de um dia levantar um rei. Saul é um prematuro. E como surge Saul nessa história? Ele é da menor tribo. Realmente, ele sai de casa à busca de ovelhas que se extraviaram e depois vai até o profeta Samuel. E Deus fala com Samuel. Quem seria o rei? Que viria a ele? Deus escolheu Saul. Evidentemente, Deus escolheu Saul. E quando o profeta o vê, fala com ele então revela a sua identidade. Como eu sou? Sou pequeno, o menor da minha família, minha tribo é pequena. Então, isso mostra logo a identidade que ele traz. Ele se vê como um Zé Ninguém. Sou um Zé Ninguém. E Samuel chama para vir a um encontro, chama todo Israel, porque Deus disse que ele seria o rei. Aí, quando Samuel anuncia a procura, ninguém encontra. Não veio? Onde é que estava Saul? Metido debaixo da cela. Escondido. Estava escondido. Você mostra o quê? Você vê logo que Saul tinha uma insegurança. Além de se ver como incapaz, ele tem uma insegurança e se esconde. Aí quando aparece, se levanta, realmente ele tem um porte impressionante. Ele é bastante alto e ele é ungido. E eu vou ler o texto de 1 de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Versículo 1. Tomou Samuel um vaso de azeite,
falamos do azeite lá no primeiro podcast sobre este assunto, ele o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura Yahvé por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Falamos da outra vez que a unção com azeite era específica para 3 classes apenas, e que com a unção vinha a habilidade. A habilidade. Assumir a sua identidade é algo que você tem que fazer. Deus dá capacidade. Capacidade vem de Deus, a nossa suficiência vem de Deus. Mas Samuel prossegue dizendo assim: o Espírito de Yahvé se apossará de ti, porque a unção traz isso, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em um outro homem. A unção transforma. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração, verdadeiramente. Deus mudou o coração dele. E todos esses sinais se seguiram. No mesmo dia, tudo se seguiu. Saiu o encontro. Aí diz assim: quando ele chegou a um grupo de profetas, saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul. E ele profetizou no meio deles. Então você vê aqui que a unção forma a identidade. A unção forma a identidade. Mas o que acontece com Saul? Ele vai agir fora da unção. Fora da unção. O primeiro incidente a ver confusão de papéis. Ele foi ungido para ser rei. Samuel é o profeta. E é o profeta que fazia os sacrifícios. Ao profeta, Samuel cumpria fazer os seus sacrifícios. A ele reinar e ir às batalhas. Mas em vez de assumir a sua identidade de rei numa batalha, como Samuel se demorou, ele oferece o sacrifício. Primeiro problema. Deus lhe ungiu para algo, não olhe para outra pessoa. Esse aqui está o primeiro desvio da unção de Saul. Aí aparece Samuel e diz o seguinte: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que Yahvé teu Deus te ordenou, pois teria hoje Yahvé confirmado o teu reino sobre Israel. Já agora não subsistirá o teu reino. E Yahvé buscou para si um homem que lhe agrade, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que Yahvé ordenou. É muito perigoso querer agir fora da unção. Você querer assumir um papel que não é seu. Você querer ir por outro caminho. Você tem que cumprir o propósito para o qual Deus o chamou. Não se meta onde você não foi chamado no mundo espiritual, evidentemente. Não? Então, aqui está o primeiro problema. Não saber quem é. Quem sou eu? Então está aí uma confusão de papéis. E é claro, a unção é limitada agora. E isso é perigoso porque quando Samuel diz que quando Deus enviou para ungir você parecia tão pequeno. Aí diz assim Samuel: enviou-me Yahvé a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora para a palavra do Senhor. Assim diz Yahvé dos exércitos: castigarei Amaleque. Agora, mais um problema. Quer dizer, Saul foi cometendo um problema de identidade atrás do outro. Porque aí Deus já tinha falado para Moisés sobre Amaleque. Destruirás a memória de Amaleque. Isso foi o que Deus ordenou, porque Amaleque saiu contra o povo de Israel. Então já Moisés, Deus falou: destruirás a memória de Amaleque sobre a face da terra. Amaleque representa Satanás. E agora tem uma guerra. E Samuel vai dar instruções a Saul com respeito a Amaleque, que já era a ordem que Deus deu para Moisés.
destruir totalmente. Ele vai. Aí, quando vai chegando Samuel, ai, eu fiz o que o Senhor mandou. E que balido de ovelhas é esse que eu estou escutando? O povo poupou o melhor das ovelhas para oferecer como sacrifício ao teu Deus, também Amaleque. E aí que então Samuel traz a palavra e diz que obedecer, que é melhor obedecer do que sacrificar, porque a desobediência ali é como pecado de feitiçaria. Então aqui fala de obediência parcial. Você pode perder a unção pela obediência parcial. Foi contra Amaleque, foi contra os amalequitas, foi parcialmente. Por que poupou? Porque poupou. Você não fez o que Deus mandou. E não pense, você disse assim, Deus manda fazer uma coisa, você faz 50%. Eu fiz 99%. É o 100%. É o 100%. Então não é uma obediência parcial. E a palavra de Samuel para ele, Yahvé dos exércitos diz, castigaria Amaleque pelo que ele fez a Israel, ter oposto a Israel no seu caminho. Vai, pois agora, fere Amaleque, destrói totalmente tudo quanto existe. Então, por isso, ele perde a unção. Amaleque é um tipo de Satanás. Você não destrói Satanás, você não faz tudo que Deus mandou. Então, o problema de Saul reside realmente nessa insegurança, não saber quem ele é, querer pôr o carro à frente dos bois, não saber esperar. Então, tudo isso revela uma alma não tratada. É isso que eu ia perguntar. Nós podemos, então, perder a unção? Podemos perder a unção. Perder a unção. Você vê aqui, o espírito de Yahvé se apartou dele, e a Bíblia, é triste dizer, não sabia. Olha Sansão, porque tinha uma ordem, ele não podia cortar o cabelo. Na hora que ele e é que ele vai o quê? Vai para o caminho da imoralidade, né? Porque pega lá a prostituta, Dalila, e quando corta o cabelo, porque o segredo da unção de Sansão estava no cabelo. Aí quando Dalila corta o cabelo dele, quando ele abre o coração e confessa onde é que está a raiz, ele acorda, aí diz o texto, ele não sabia que o espírito de Yahvé havia se apartado dele. Que coisa. E o mesmo ocorreu com Saul, viu um espírito maligno para atormentá-lo, porque o espírito de Yahvé se afastou. Porque a unção no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha, mas não permanecia residente, vinha para o cumprimento da missão e se levantava. Então, aí está, perder a unção é exatamente o Espírito se apartar, porque o Espírito não opera onde tem desobediência. A unção de Davi era superior à unção de Saul? Não tem a questão aqui de superioridade, porque, olha, eu li ali, quando Samuel coloca o azeite sobre a cabeça de Saul, diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele, e que mudou o seu coração em outro homem. Agora, o que acontece quando Davi é ungido? É a mesma coisa. Samuel põe o azeite e diz que a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apoderou dele. E ele foi mudado, quer dizer, assim como a unção fez com que o Espírito se apoderasse de Saul, apoderou-se de Davi. A diferença não está na unção, está na atitude de quem é ungido. De obediência. De visão. De obediência. De obediência. Porque, veja, quando Davi chega diante do exército, e ele diz, aliás, eu vou ler para que seja textual a palavra que é dada em relação à unção de Davi. Deus disse para Samuel, levanta-te e unge-o, pois é este. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor
se apossou de Davi. Agora, qual a atitude de Davi diante da unção? Agora temos uma situação muito peculiar, que é Saul ocupando o trono. E, inclusive, é interessante ver que quando Saul tinha aquelas manifestações de demônio, procuraram alguém que tocasse a harpa, adorador. É dito de Davi que ele era um adorador. É uma das características de Davi, um adorador. Davi vivia no meio das ovelhas e ele então aprendeu a ser contemplativo, é um místico, um contemplativo, onde ele vai escrever os seus salmos, e aí onde ele olha o seu cuidado, o seu amor pelas ovelhas, e transfere aquilo para Deus como pastor, e escreve aquele belíssimo Salmo 23, Yahvé meu pastor. E ele, a partir daquele, ele é um jovenzinho, era um adolescente na realidade, mas qual é a atitude dele? Ambos, ele quando vai, toca a harpa, o espírito maligno desaparece. E agora ele está noutra situação, porque ele ia tocar e voltava para casa, para as ovelhas. Agora ele está noutra situação, que é essa situação da guerra a que nos referimos no passado. Então, aqui está o filisteu, o inimigo, e Davi vem e se gaba que ele devora urso, ele devora a fera, ele devora leão, Agora imagina você pensar numa pessoa que estrangula as feras assim com a mão, sem arma, que homem valente, não? Então, o inimigo que é enfrentado, ele sai do arraial, e eu queria ler aqui porque eu vejo aqui um tipo, que Golias é um tipo de Satanás. E é como se Satanás dissesse assim: Deus, eu venci, tu não tens ninguém na terra. Quando ele pede, dai-me um homem, não existia. É como se ele dissesse, não tem ninguém. Ele parou e diz: escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Se porém eu vencer e ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Que desafio! Então, quem desafiava? É como se o diabo desafiasse as hostes de Deus. Dissesse: Deus, tu não tens ninguém na terra. Mas Deus tinha um homem em Davi. Então, como é que Saul reage? Medo. Como Davi reage? Confiança. A unção era a mesma, para ser rei. O mesmo azeite, pelo mesmo profeta. Mas Davi aprendeu a ter a visão da aliança. Quando Davi usa o termo ungido, a circuncidado, o termo circuncidado, muita gente não vai entender, porque ele falou circuncidado. Ele menospreza o inimigo. Alguém vai dizer: mas que menino atrevido, hein? Ele diz: quem é, pois, este incircunciso filisteu que afronta os exércitos do Deus vivo? Então, a primeira coisa é desafiar o inimigo. Atitude de Saul, medo. Atitude de Davi, desafio. Por quê? Ele é incircunciso. O que é que está por trás disso? Ele não tem aliança com Deus. Eu tenho. Eu carrego o sinal da aliança. Eu sou circuncidado. É interessante que na aliança trocava-se roupa, o escudo, a capa. Deus, quando fez a aliança com Abraão, não tem capa, mas Deus disse: eu sou teu escudo. Então a aliança é isso: eu sou teu escudo. Então como é que Davi se via? O gigante estava com o escudão, mas ele se via o quê? Deus é meu escudo. Deus é meu escudo. Quem pode tocar em mim? Para tocar em mim tem que tocar em Deus. Ele é meu escudo. É a visão que Davi tem. Então, se ele tem essa visão, ele vai ver a situação. Aqui está um segundo elemento. Davi vê a unção pelo prisma da aliança. Primeiro, ele desafia o inimigo. É a primeira coisa que a gente tem que fazer: rir na cara do diabo e dizer: tu não tens nada comigo, eu pertenço a Jesus, eu tenho dono, Deus é minha defesa, Deus é minha proteção. Por quê? Eu vou me ver à luz da aliança que eu tenho com Deus.
Deus. Eu não vou me ver à luz das circunstâncias, ou o tamanho do inimigo, ou o tamanho do teste, ou o tamanho do problema. Eu me vejo em Deus. É o que está acontecendo com Davi aqui. Ninguém poderia destruir Israel se Israel se visse em Deus. Então, é a autoridade que a unção traz. Quem luta contra mim, luta contra Deus. E aí ele desafia. E nós temos que desafiar Satanás. Golias disse: escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Desafio. Aí ele ainda diz: desafio hoje as fileiras de Israel, dai-me um homem, para que nós dois pelejemos. Ora, Satanás, por boca de Golias, pede um homem, mas Deus prometeu o homem sim. Quando ele disse: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua descendência, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás de calcanhar. Milênios se passaram, evidentemente, e os olhos de Satanás continuam buscando um homem, buscando Deus tem um homem, Jesus, mas antes de Jesus, Deus tinha os seus aliançados, e aqui está Davi, um aliançado. Aquele que se vê em Deus, aquele que se vê feito a imagem e semelhança de Deus. As regras do jogo são estabelecidas pelo emissário. As regras do jogo naquela batalha foram estabelecidas por Satanás. Dai-me um homem. Dai-me um homem. Se eu vencer, serão escravos. Se ele vencer, Paulo diz: na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus deu um homem, sim. E quando Davi vem, é um tipo que Deus tinha, sim, alguém para tornar Satanás derrotado. Nessa derrota aqui, Davi é o homem de Deus que vai enfrentar Golias. E você pode ser o homem ou a mulher de Deus hoje. O representante que reconhece que tem uma aliança, que Deus é sua defesa, que Deus é sua proteção. Então, todo o segredo está aqui, no modo como eu me vejo a partir da aliança. Por isso, Davi assume a postura de quê? De ungido. De ungido. Eu sou ungido, isto é, Deus me separou, Deus me qualificou, Deus me deu uma identidade, eu reino. E a mesma coisa vamos dizer nós: eu reino com Cristo em vida. Deus me ungiu, Deus me separou, Deus me habilitou para vencer o diabo, o pecado, a carne, todo o mal. Em Cristo eu sou muito mais do que vencedor. Não importam se as trevas querem lutar contra mim, ruja o mar, sopre as tempestades, eu estou escudado em Deus e sou invencível enquanto estiver sob essa redoma protetora da aliança. Eu nele e ele em mim. A tática que Golias usou ainda é a tática que Satanás utiliza nos dias de hoje? Claro, intimidação. Ele se apresenta como grande, como poderoso, como invencível. Sempre será assim. Maior do que ele é, parece um gigantão. Então você olha para as coisas e tudo é tática de amedrontar, de afrontar, de intimidar. É a mesma coisa. Nós vencemos pela intimidação. Então, como a pessoa que vai estar em casa estabelecer a vitória em 2024? Muito simples. Eu me vi neste momento em 1985, lá em Cúmera, a primeira vez que eu fui a Israel, ali em Cúmera, onde descobriram os manuscritos do Mar Morto. Como é que é a mente da gente? A memória. E aquela era a primeira vez que eu ia a Israel, porque Deus disse que queria que eu fosse a Israel antes de voltar ao Brasil, que Ele tem um ministério para mim no Brasil. E em cada lugar Ele me falou. O primeiro lugar foi ali, chegamos pela Galileia, o Mar da Galileia, e o hotel onde estávamos ficava à beira da Galileia. Já era o fim da tarde, eu fui caminhar ali, olhei, e Deus me falou que assim como Jesus recebeu um corpo gerado no ventre de Maria,
Ele queria outra vez andar nas ruas da nossa cidade, em meu corpo, em seu corpo. Que nós devíamos ser o corpo. Como Maria deu um corpo para Jesus, cumpriu o seu ministério, nós deveríamos ser este corpo. E se eu atentar para essa realidade de que Jesus quer viver hoje sua vida, no poder da sua ressurreição, em mim, através de mim, como Maria ofereceu um corpo a Jesus, se eu oferecer o meu, minha vida para Jesus, viver outra vez na terra, em mim, através de mim, falar outra vez, com a minha voz, com o meu timbre de voz, tocar as vidas através de mim. Eu vou entender a razão para a qual eu vivo. E ali em Qumran, onde foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, os mais antigos, eu escrevi porque eu escrevi o que Deus ia falando comigo. Você conhece o segredo. Muito tempo comigo e com a palavra. Você conhece o segredo. Sim, eu vinha de todo um passado. Eu entrei no seminário com 17 anos. Era interna, 6 anos interna no seminário. Éramos 4 ou 3 em um quarto. Aprendíamos ali o respeito, tinha hora para apagar luzes, era campainha para tudo, 5h30 para levantar, assim vai. E eu estabelecia dentro da minha agenda um tempo a sós com Deus. E mesmo à noite, que só tinha luz no banheiro, os banheiros lá fora, tínhamos uma sala de oração. E diariamente eu colocava dentro da minha agenda de aulas e de tudo, o tempo a sós com Deus. E quando fui para a África, então, a minha madrugada inicial foi sempre com Deus, com a palavra. E antes dessa experiência ali, em 85, eu vinha de uma experiência da revolução espiritual, porque em 82 eu fui batizado no Espírito Santo, quando você nasceu. Mas antes desse batismo, neste ano de 82, eu andava à busca de Deus de uma forma... Porque eu estava em crise, todo mundo que eu levava para o hospital morria na mesma semana. Eu li o Antigo Testamento 2 vezes, li o Novo 12 vezes. Não era ouvir, porque hoje a gente tem áudios, era ler mesmo e marcar. E li o livro de Atos 19 vezes. E então... Depois tive que renunciar tudo. 84, fui para a África do Sul, porque Deus disse, volta para o deserto, sem ninguém. Então, meu tempo imenso com Deus, com a palavra. E ali ele me disse, está aqui o segredo, não tem outro. Então, eu diria para você que entrar em 24, 25, 26, 20, 30, 50, seja lá até que Deus nos chame, o segredo de preparar a nossa vida para o desafio, não apenas de um ano, de um mês, de uma semana, mas do dia a dia, é este encontro com Deus e com sua palavra. É a comunhão. Porque é na comunhão que vamos receber direção. É na comunhão com Deus que seremos renovados. Quando eu comecei meu ministério no Brasil, viajava demais. Eu vivia entre um quarto e um púlpito. No quarto, muitas horas me preparando, eu não costumava conversar com ninguém. Eram tempos de avivamento, eu tinha às vezes 3, 4 dias num lugar, eram reuniões de muito impacto, mas uma demanda muito grande, e naturalmente esse tempo de oração sozinha era pensando no que ministrar. E às vezes nós que estamos envolvidos temos que ter cuidado para não vir a Bíblia só porque vai ministrar, mas para nós mesmos. E o que eu fazia ao início, para começar cada ano, eu ia para algum lugar sozinha para jejuar. 20 dias, 30 dias, 21 dias. Jejuar e orar, estar com Deus e a palavra, ali onde eu era restaurada. E esse tempo com Deus, eu sempre aconselho os retiros.
Faça um retiro com Deus. Seja um retiro de um dia, o que você pode. Um retiro de 2 dias, um retiro de 3 dias. Eu costumo fazer isso cada fim de ano. Um retiro, pelo menos uns 3 dias, mesmo que eu não saia para fora, em casa, em que eu não quero ver ninguém. Dispenso todo mundo e fico apenas com Deus. É um tempo de ouvir, receber direção. E é aí onde Deus nos renova, alinha, nos mostra onde é que nós nos desviamos, o que devemos fazer, o que foi certo, o que não foi, o que precisa de um toque, às vezes um descanso da alma, às vezes lidar com as nossas cobranças, porque a gente às vezes se cobra muito, nem é Deus que nos cobra, às vezes nós nos impomos pesos, o nosso perfeccionismo, às vezes nos sobrecarregamos com cargas. Eu cheguei à conclusão de que quando a gente não consegue fazer tudo que está diante de nós como demanda, é porque estamos fazendo coisas que Deus não pediu de nós. Ou estamos agradando a outros, ou estamos com cobranças pessoais pelo nosso próprio perfeccionismo, colocando cargas desnecessárias. E essa parada sempre ajuda, porque Deus vai suavemente, pelo seu Espírito, nos ajudando a redirecionar a nossa vida. Maravilha, muito bom. Então, se você quer restaurar a sua identidade, quer uma nova direção para 2024, conhece alguém que quer uma nova direção para 2024, não esquece de curtir o canal e também de compartilhar esse episódio e esteja conosco presente no nosso próximo episódio. Estamos aguardando você.